conexão. E logo mais eu compartilho o link aí com os irmãos, se quiserem compartilhar com outras pessoas para participarem também. Agora começou a chegar bastante gente aqui, hein? Só mais um segundinho aí. Também que o ensaio está marcado para um pouquinho mais tarde, né? Esse pessoal está chegando na hora do ensaio. É verdade. Bom, maravilha. Como diria a maestrina Isnalda. Muito bem. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? É o nosso último Fala Maestro aí, em 2020. Se Deus quiser, a gente continua essa jornada em 2021, né? Tem sido uma grata satisfação, né, contar aí com maestros aí, né? E pessoas tão renomadas como o Maestro Parcival, que está com a gente aqui hoje. Grande parceria com o Mestre Giba, né? Que tem feito aí todo esse trabalho, né? De trazer, né, esses grandes nomes para estarem com a gente aqui. Então, agradecemos aí a ambos. Agradecemos aos maestros também que têm participado, né, e tem se, né, dispensado um tempo para a gente estar crescendo e aprendendo juntos aqui. E 2021 vai continuar sendo bênção em nome de Jesus. A gente podia começar com uma oração, Giba, se você fica à vontade, se quiser começar. Uhum. Amém. Então, oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa preciosa oportunidade de estarmos aqui com os teus filhos. Somos pessoas dependentes da tua bênção. Temos a nossa vida, Senhor, envolvida nesse ministério, utilizando essa arte, a música, para propagar, para anunciar as tuas maravilhas. E nessa noite te agradecemos pela presença de Parcival, que tem se dedicado de maneira preciosa, rica, nos abençoando. Vem sobre nós, dê a ele, Senhor, nessa participação de compartilhar conosco toda a sua experiência, toda a dedicação e esforço que ele tem se dedicado para que, por meio da música, nós pudéssemos evangelizar e falar a teu respeito. Pela presença de cada um, suplicando, Senhor, a tua sabedoria, a tua graça, para que possamos guardar no nosso coração tudo que for tratado e discutido aqui. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Nesse momento nós teríamos aí o maestro Edson, né, que vai falar em uma rápida saudação em nome da diretoria da EMBO. E ele está chegando exatamente agora, rapaz. Olha aí, eu ia até dar uma mudada na agenda aqui, mas deixa ele... Já está entrando. Aí. Maestro Edson já está conosco, né? Conectando ali. Maestro Edson, rapaz. Nos ouve? Está em mudo. Se estiver nos ouvindo, está no mudo. Talvez ele está com alguma dificuldade lá ainda. Mas nós vamos fazer o seguinte, até enquanto ele ajusta para ganhar um tempinho, né? Queria então novamente, né, pedir para os irmãos, a gente tem aqui o chat box, né? Então fiquem à vontade se quiserem mandar alguma outra pergunta. Mas já vieram várias, né? Acho que o Maestro Parcival já recebeu ali várias perguntas que certamente vai estar abordando ao longo da palestra, né? Se possível, né, deixem no mudo durante a palestra, né, à medida que a gente vai interagindo, a gente pode abrir o microfone, mas deixem no mudo. E a sessão, como eu comentei, está sendo transmitida no YouTube, logo mais eu já coloco o link aqui. E eu queria fazer uma rápida introdução do currículo do Maestro Parcival, e já passar para ele a palavra. E só confirmando, o Maestro Edson nos ouve, né? Então vou passar para você a palavra, se quiser já falar em nome da diretoria da EMBO, por favor. Fique à vontade, pode abrir o seu microfone. A paz do Senhor a todos.
Amém. Senhor, a todos. Eu sou o maestro Edson Fernando de Michelândia, Goiás, e secretário do EM Brasil, em nome de toda a diretoria nacional do EM Brasil, a pessoa do nosso maestro, presidente Ismael Sabino, que por motivo de trabalho não poderá estar conosco hoje. Agradecemos nosso renomado palestrante Passival, módulo do mesmo, módulo da cada os maestros presentes. E seja bem-vindo a todos e muito obrigado. Amém, maestro Edson. Deus Amém. abençoe. Que bênção. Eu vou fazer a leitura aqui, então, agora, e a introdução do maestro Parcival, e aí já passo a palavra, maestro Parcival. Nascido em Americana, em São Paulo, e após estudar, ensinar e reger nas principais cidades brasileiras, foi para a Alemanha para seu mestrado na Westfälische Landeskirchen Music School, em Herford. Depois o maestro me corrige o alemão aí, por favor. Especializando-se em música dos séculos 17 e 18. Enquanto lá esteve, regiu várias orquestras como maestro convidado e tornou-se titular da Orquestra de Southern Westphalia. Entre seus professores estão alguns dos maiores nomes do cenário musical internacional, como Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, M. Stephanie e Sérgio Celibidache. Em 1989, a convite da University of San Diego, na Califórnia, foi aos Estados Unidos para lecionar naquela universidade, quando então recebeu bolsa de estudos para doutorado na University of Southern California, em Los Angeles, e o convite para reger em San Diego. Desde 1998, é coordenador de arte e cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, e desde 2005, consultor do Festival de Música de Cusco, no Peru, assim como de festivais similares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Em 2006, foi nomeado maestro honorário permanente da Orquestra Sinfônica Jovem Nacional do Peru. O mesmo título foi-lhe otorgado pela Orquestra Nacional de Cuba, em Havana, em 2010. Ainda no exterior, foi Gats Director da Orquestra do Teatro da Ópera de Bielefeld, Alemanha, e maestro visitante da Orquestra Sinfônica de San Diego, nos Estados Unidos. No Brasil, foi maestro titular e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Atualmente é maestro principal convidado da Orquestra Schola Cantorum de Potsdam, Alemanha. É professor de regência, harmonia, composição, liturgia e música sacra no curso de música do Seminário José Manuel da Conceição, em São Paulo. Além de sua formação musical, é bacharel em teologia, mestre em ciências da religião e de novo doutorando, agora em educação, arte e história da cultura. Maestro Parcival, mais uma vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelas palavras, Maestro Anderson, ao amigo Gilberto e aos que estou revendo depois de um bom tempo, um longo tempo, como era o caso da Maestria Isnalda, e outros que vi mais recentemente, como o Carlinhos aqui, que está aqui embaixo, daqui a pouquinho chegando. Prazer ver todos vocês. Pois bem, é naturalmente um prazer muito grande falar para um grupo assim. Eu gosto muito de trocar experiências e nunca abandonaria, eu acho, o ensino e tudo isso, porque eu acho que isso é muito importante. Eu tenho um interesse pela música na igreja já há muitos anos. Na verdade, o Anderson acabou de ler que eu estudei teologia e ciências da religião em nível de mestrado. Isso em função da música, na verdade. Eu tive um cargo na igreja presbiteriana, fui secretário nacional de música e cabia a mim falar aos pastores, diretamente aos pastores, aos sínodos, às lideranças maiores das regiões. E é interessante, percebi que enquanto eu falava com o músico, mesmo já tendo uma formação fora do Brasil, etc., era um músico falando. Depois que eu estudei teologia e ciência da religião, eu falava com um nível de igual para igual, e isso tinha um efeito muito, muito melhor, mais arrasador muitas vezes. Pois bem, mas eu não queria gastar muito tempo com isso, porque o nosso tempo é muito pequenininho. Eu queria dizer para vocês que eu recebi perguntas
o Gilberto me encaminhou, são perguntas maravilhosas. Se eu soubesse que elas iam chegar, eu não teria preparado absolutamente nada para falar para vocês, eu ia só responder essas perguntas, e eu acho que já seria muito interessante para todos, e para mim também. Seria até mais fácil, mais divertido. Mas eu preparei algumas coisas por uma razão. Eu noto que a gente tem na nossa formação aqui no Brasil uma série de lacunas, de buracos que vão ficando para trás na nossa formação. E que a gente percebe às vezes lá na frente, né? E eu percebi isso tendo estudado primeiro aqui tudo o que foi possível e depois vindo para vários lugares para estudar também, para fora do Brasil, eu percebi que tanto na minha formação como de outras pessoas, outros colegas que tiveram essa mesma experiência, a gente tem uma série de buracos, a nossa formação é muito irregular no Brasil, a formação musical. Né? A gente começa a estudar um instrumento lá no fim, ou a gente já começa a estudar regência sem nunca ter estudado teoria, ou a gente começa a compor quando nem sabe o que é uma clave de sol, não é? Tem um pouco disso, assim, por quê? Porque não tem ninguém que faça onde a gente está, e porque a gente não tem, precisa fazer e pronto, e a gente faz, né? E depois vão surgindo as lacunas e os buracos. Né? E eu sinto falta muitas vezes de discutir com alunos que até têm um nível bom e vêm com uma experiência grande, discutir coisas básicas. Perguntas óbvias como o que é música, por exemplo, que parece que é fácil, mas não é. Você pode ir pensando que eu vou perguntar daqui a pouquinho. E depois o que é melodia, por exemplo. Né? E aí vem definições incríveis. Mas não o que é o ritmo e de onde vem. Por exemplo, essas coisas são as máximas da música. E a gente percebe que uma definição a gente não consegue produzir. O que é uma definição? Definição é uma frase que explica aquilo e não explica nada mais com ela. Por exemplo, você não pode falar assim, música é uma coisa que tem a ver com o som. Bem, porque tem um montão de coisa que tem a ver com o som e que não é música, é ou não é? Então, quer dizer, uma definição tem que esgotar as outras possibilidades, deixando clara a única. Então, eu noto isso, a gente tem essas lacunas. E fica muito difícil para nós, por isso mesmo, às vezes, ensinarmos. Porque às vezes faltam as coisas mais básicas, como definições, como verdades. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Por exemplo, no ambiente da igreja, a palavra louvor. Eu quero discutir daqui a pouquinho com vocês o que é louvor. Mas antes de mais nada, deixa eu dividir minha tela aqui, pode ser? Então vocês vão me ver sair para daqui a pouquinho está desativado meu compartimento de tela. Está liberado? Ok. Ok. É sempre um problema essa hora, um problema de alguma tensão, até a coisa funcionar, né? Muito bem. Vocês devem estar vendo uma tela grandona, é isso? Com algumas informações? Isso mesmo. Música e corpo, cérebro, muito bem. Eu escrevi de propósito um texto aqui, bem para provocar vocês. Música e corpo, cérebro e culto. Do rebanho suíço ao canteiro de alface. O Massambani não gostou muito do meu tema, mas eu disse, eu começo, Massambani, mas eu faço questão de botar isso para provocar todo mundo. Música e corpo, não é que eu não gostei muito, eu achei muito interessante. Você vai iniciar por esse caminho, você pode assustar um pouquinho. Por favor. Veja só. Você certamente tem um precioso conteúdo, por favor. Eu queria começar exatamente respondendo uma pergunta que vocês não me fizeram, mas que me é feita com muita frequência em palestras para músicos ou não músicos. Assim, qual é a origem da música? De onde a música veio? Quando é que a música surgiu? Não é muito fácil responder essa pergunta. Em termos bíblicos, nós temos algumas informações no Gênesis de alguém que foi o pai, o mestre de todos os que tocavam música, etc. Mas quando se pensa na história da humanidade, você imaginando-a como for, é muito complicado definir um momento que a música tenha começado. Porque parece, atenção, parece que até agora nenhum grupo cultural, nenhum grupo de pessoas isolados em algum lugar do mundo, nenhum deles, em qualquer momento da sua história, da sua evolução como grupo, nenhum deles deixou de ter música.
independente do seu nível de desenvolvimento intelectual, do seu nível de linguagem. Desde muito cedo, parece que desde o começo, desde o surgimento do homem, música o acompanhou. Só que a gente tem que entender música aqui, uma coisa, não estamos falando da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Quando a gente fala em música aqui, a gente pode estar falando num grunhido com a finalidade de ser música, e já já eu quero falar sobre isso. O que é isso, talvez? Pois bem, parece que alguns povos utilizavam sons musicais como uma forma de comunicação antes de terem inventado um alfabeto sofisticado. Não sei se dá para entender isso. Usavam pequenas melodias de 2, 3 tons, com sentido concreto, antes de ter desenvolvido uma língua muito elaborada. Falavam alguns substantivos apenas, tinham desenvolvido conexões entre si, formulando ideias a partir de palavras, mas usavam música para complementar a falta que faziam algumas expressões. Música, outra vez, não entendam aqui uma obra musical, mas sim sons musicais. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é alguma coisa que surgiu, que permaneceu até mesmo na nossa língua portuguesa. Por exemplo, a gente pergunta para alguém de longe: oi, você vai em tal lugar? A pessoa não entende o que você perguntou, a pessoa faz assim: hã? Entendeu? O que quer dizer hã? Essa interjeição, esse movimento para cima, cromática de 3 tons e meios, né? Quer dizer o quê? Eu não entendi o que você falou. Você já se pegou falando isso ou não? Hã? Não é? Não entendi o que você falou. Aí a pessoa repete, você entende? Você faz ok? Agora, essa musiquinha de uma terça ou uma quarta descendente cromática quer dizer, agora eu entendi o que você falou. É disso que a gente está falando. Sons musicais que expressavam ideias ainda antes de terem palavras muito complexas para falar sobre essas ideias. Da mesma maneira, as pessoas, os seres humanos perceberam desde cedo que se música era uma coisa boa para se comunicar entre si, devia ser uma coisa boa para se comunicar com as divindades. Eu estou usando de propósito a palavra no plural aqui, porque eu estou pensando em qualquer grupo, não estou pensando em nós religiosos cristãos. Eu estou pensando em qualquer grupo, de qualquer mentalidade religiosa. Não importa se aqui essa divindade é um trovão, um relâmpago, uma pedra, mas todos os grupos que até agora foram encontrados tinham algum tipo de divindade e tinham algum tipo de música para conversar com essas divindades. Música e experiência religiosa parece que não dá para separar do princípio da história do mundo. Né? Quando nós começamos a tomar conhecimento do mundo, já havia a preocupação com divindades e já havia música para conversar entre si e com as divindades. Daí vem minha pergunta que eu pedi para você pensar. O que é música? Sabe? Não é muito fácil responder essa pergunta. Até a primeira metade do século XX, no final do século XIX, se você comprasse um livro de teoria musical, estava escrito assim: música é a arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido. Vocês ouviram essa definição certamente já, ou não? Quem quiser abrir para dizer sim ou não, aí pode dizer para mim. Sim. Pois é. Sim, ouvimos sim. Música é a arte de combinar os sons de maneira agradável. Veja só, o problema dessa definição é que ela não define, né? Olha só, música, arte de combinar os sons. De certa forma, a palavra falada e a poesia, o discurso, a fala, a retórica, a oratória, também não é uma arte de combinar os sons de maneira agradável ao ouvido? Claro que é. Isso quer dizer, essa definição não define o fenômeno musical. Mas essa definição tem um outro problema no final. É exatamente o agradável ao ouvido. Por quê? Porque se música só pudesse ser alguma coisa que agrada ao ouvido, a pergunta é: agradável ao ouvido de quem, cara pálida? É ou não é? E aí pressupõe-se que tem um ouvidão central que julga isso é música, isso não é música, isso é música, isso não é música, é ou não é? E daí diz que é ou não é. Por outro lado, por pior que seja a música, sempre vai ter alguém que acha agradável. O cara que fez e a mãe dele, por exemplo. Né? Agora, essa definição, portanto, não serve muito. A gente tem procurado definições melhores. Por exemplo, esse musicólogo chamado La Pena diz:
É uma forma de arte que tem como material básico o som. É óbvia a definição, mas também não esclarece muito. Mas já ajuda. Ele diz que o material básico é o som. O som é o ponto de partida, portanto é um fenômeno sonoro. Eu quero repartir com você uma definição do Murray Schafer. O Schafer é um compositor, ele é musicólogo, educador musical, etc., canadense, escreveu alguns livros muito interessantes, tem 2 em português. E ele tem uma definição boa. Pensa comigo. Música é uma organização. Pensa só. A coisa de organização já diz que é algo que foi processado, que foi trabalhado. E ele dá exemplos. Ritmo, melodia, etc. Ele coloca etc. ele mesmo. Com a intenção de ser ouvido. Veja que coisa interessante. Aí entra um elemento novo, que nunca tinha aparecido nas definições anteriores. Com a intenção de ser ouvido. Então vamos lá. O que o Schafer está dizendo é, se você pegar os ingredientes certos da música, e alguns desses ingredientes são ritmo, melodia, harmonia, etc. E se você fizer com essas coisas aí, com esses ingredientes, juntar tudo com a intenção de que seja uma música, vai ser. Por quê? Você usou os ingredientes certos e queria que fosse música. Pronto, foi. Simples assim. Se você quiser fazer um bolo de laranja, você precisa juntar laranja, farinha, ovos, sei lá mais o que, algum líquido, algum tipo de fermento, vai bater esse negócio e botar no forno. O que vai sair lá de dentro é bolo de laranja, mesmo que seja horrível. Ok? Música é uma coisa feita com elementos específicos, ritmo, melodia, harmonia, silêncios, timbres, etc, etc. Se você usar esses ingredientes e teve a intenção de fazer música com ela, o produto final é música. Aquilo lá é música. Outra vez, mesmo que seja que nem o bolo de laranja, horroroso. Ok? Mas vai ser música. Então o Schafer reconhece que música é um fenômeno complexo, de várias partes que precisam ser juntadas, e que elas precisam ser organizadas com a intenção de ser música. Mas ele chama atenção para alguns elementos. E eu quero associar mais um, que ele não falou nessa frase, ele fala depois, mas não falou nessa que eu copiei. A gente fala em ritmo, melodia e harmonia, esses são os grandes elementos. Digamos, esse aí, se fosse bolo, tratariam esses do fermento e da farinha, mais ou menos, né? Ritmo e melodia. Não dá para ter música sem ritmo e sem melodia. Só que você sabe muito bem que ritmo não é uma palavra de ambiente, de ambiência exclusivamente musical. A palavra ritmo não é usada só no ambiente musical. A gente fala, meu coração está batendo num ritmo acelerado, a minha vida está num ritmo acelerado. Por quê? Ritmo é a medida de uma coisa que passa. Você mede o ritmo de alguma coisa. É uma coisa que acontece com uma certa frequência e você mede essa frequência num dado espaço de tempo. O resultado é o ritmo. Que ritmo tem as estações do ano? Veja, o evento é a estação do ano. O prazo é o ano. Que ritmo? 4/1. Tem 4 num ano. Então isso é ritmo. Frequência com que uma coisa acontece num espaço que a gente pode contar. Tem ritmos rápidos, tem ritmo muito lento. Qual é o ritmo da passagem do planeta Halley pela Terra? Pela Terra, eu sei lá, é 1 montão de anos. Uma vez a cada 1 montão de anos, certo? Ritmo. O que é melodia? Bom, agora, melodia já é uma expressão típica da música. Melodia é uma sucessão de sons. Presta atenção. Melodia não tem nada a ver com música ainda. Quer dizer, vai ter como ingrediente, não como produto final. Melodia é parte da música. Uma melodia é qualquer sucessão de sons. Por que eu quero dizer isso? Se o seu sobrinho, seu filho, seu neto de 3 anos de idade passar do lado do piano e fizer com o dedinho pam, pum, tá, pam, 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 ele tocou uma melodia. Ele criou uma melodia, sem intenção de fazer. Mas uma melodia não depende de intenção. Para fazer música é preciso ter uma intenção e usar um ingrediente. Que ingrediente? Melodia. Isso é, música ou melodia existe independente do produto final música. Se você tem o apito de uma fábrica soando aqui, pá, outra lá, pó, outra lá, pó, pó, forma uma melodia.
o elevador, que quando chega faz pam, 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 criou uma melodia de 3 sons, uma tríade, inclusive, uma sucessão melódica. Se seu gato andar pelo teclado do piano, seu gato, às 3 da manhã, o piano ficou aberto e ele andar, plom, blom, blim, blom, blom, ele fez uma melodia, sem querer, mas fez. Melodia não demanda intenção. Melodia existe na natureza, não precisa a gente querer fazer. A gente pode usar os sons que existem e organizar uma grande melodia. Isso já é outra história. Mas o fenômeno melódico aparece na natureza sem intenção. Harmonia. Bem, harmonia é a combinação de várias melodias, certo? Tocadas simultaneamente. Então, se você tem na sua orquestra, a flauta toca uma melodia, a clarineta toca outra melodia, o violino toca outra, o violoncelo toca outra. Cada um deles toca uma melodia. Quando tocam juntos, o resultado é harmonia, certo? Então, são os elementos básicos da música. Nós sabemos que esses elementos agem sobre o nosso organismo. Eu quero falar muito rapidinho para você sobre isso. Cada elemento age preponderantemente numa região específica do nosso organismo e mexe com músculos, emoções e intelecto. Ritmo, mesmo que só implícito, não precisa ter, como chama o grupo lá baiano, Olodum. Não estou falando do Olodum tocando. Mesmo implícito, só qualquer linha melódica cria um ritmo, até o gregoriano. Tá? Pronto, existe um ritmo na sucessão das notas melódicas da melodia gregoriana. Então o ritmo, mesmo esse ritmo que está aí implícito nas notas, interfere no nosso músculo, nossos músculos, altera nosso pulso cardíaco, nossa velocidade da marcha, nosso sistema respiratório. Isso é, ele mexe com nossos sistemas autônomos. Nosso coração, por exemplo. Você não pode alterar o pulso do seu coração com a sua vontade só. Mas o ritmo consegue. Você entra num lugar, está batendo, está tocando uma determinada música, o ritmo da música vai influenciar o seu pulso. Se você medir, vai perceber que o seu coração está pulsando no mesmo ritmo, numa fração do ritmo que está pulsando no ambiente. Mexe com os sistemas autônomos, portanto. O coração é um sistema autônomo. Ou com semi-autônomos, por exemplo, a sua respiração. Você pode alterar a sua respiração se você quiser, mas se você não pensar nela, você continua respirando. Por isso, semi-autônomo. Sim, o ritmo que está soando de uma música vai mexer. Você não sabe disso, mas você vai alterar a sua respiração, assim como a sua velocidade de marcha, por exemplo. Melodias, diferentemente de ritmo, mexe com suas emoções. Agrupamentos melódicos específicos mexem com nossas emoções de forma específica. É possível, com uma determinada melodia, levar as pessoas à alegria ou à tristeza, às lágrimas, à euforia ou à calma. A gente pode acalmar pessoas com a melodia e pode, ao mesmo tempo, induzi-las a muito movimento. Harmonias. Então, atenção, melodias mexem com nossas emoções. Mexem numa parte específica do nosso cérebro, o cérebro intermediário. Um dia a gente fala sobre isso. Harmonias. Harmonias são estruturas de maior complexidade. Quando a harmonia é muito simples, as exigências não são tão grandes. Mas quando a harmonia é muito complicada, muita informação, uma fuga a 8 vozes de Bach, por exemplo, exige um monte de concentração. Ela exige nosso cérebro. Então, ritmo mexe com nossos músculos, melodias com nossas emoções, harmonias exigem muito trabalho do nosso cérebro para decodificá-la. Isso é, ouvir cada uma das melodias separadamente, por exemplo, que é o trabalho do regente. Ouvir o conjunto e ouvir todas separadamente e saber o que fazer com elas, não é? Quando não está funcionando. Muito bem, melodias, harmonias e ritmo. Sim, sons musicais afetam o nosso organismo. Todos nós sabemos, assim, por intuição, intuitivamente, que música mexe com a gente. Pode alterar nossas emoções. Há músicas que deixam mais alegres, mais tristes. Uma pode despertar, outra estimular, outras relaxarem. A influência é grande e pode até curar-nos de algumas enfermidades. Por outro lado, pode causar-nos males e doenças. Não seria uma forma de cura musical
quando Davi se encontrava Saul. Lembra dessa história? Quando Saul estava numa crise física, emocional e espiritual e ele se submetia ao tratamento de Davi. Veja o que o Samuel diz. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio, se achava melhor e o espírito maligno se afastava dele. Isso é, sentia alívio físico. Lá em cima, né? Eu disse, físico. Se achava melhor emocionalmente e espiritualmente. O espírito maligno se retirava dele. Tá aí, música com um efeito terapêutico. Música pode influenciar sobre o nosso organismo de forma positiva, como era o caso aqui, mas também de forma negativa. Isto é, música pode mexer com a gente de forma poderosa. Música tem virtudes de mexer profundamente conosco, com outros seres vivos, plantas e animais. E a gente sabe que pode mexer de forma subjetiva ou não subjetiva, objetivamente. Vou tratar disso logo mais. A pergunta que tem despertado a atenção dos pesquisadores, musicólogos, terapeutas da música, estudiosos do comportamento humano é: será que existe um tipo de música que é bom para o ser humano e um outro que é objetivamente ruim, independente da cultura do indivíduo? Por que a gente está falando de cultura aqui? Porque assim, um brasileiro sempre vai gostar do hino nacional. E se ele estiver fora do Brasil por muitos anos e ouvir, ele vai chorar, não é? Então, a questão cultural influencia muito as nossas preferências, o que a gente acha, o que a gente gosta, o que a gente aprendeu a gostar. O que os cientistas estão procurando é que, independente, será que existe uma mesma música que é tão boa para você, para mim, ou para o monge tibetano, ou para um hindu, não é? Que nunca foi alfabetizado? E a mesma música, será que vai fazer bem para o meu cachorro e para o vaso de alface? E aí entra o alface do tema. E existe uma outra música que é ruim para todo esse mesmo grupo? Essa é a pesquisa mais recente. Quando isso puder ser encontrado e bem mostrado, vai se falar em música que é objetivamente boa e objetivamente ruim para os seres vivos. Eu quero contar para você de uma linda cidade na Suíça que eu gosto muito. Ela se chama Grindelwald. Ela fica nos pés de um monte enorme de 4.000 metros de altura, chamado Eiger, obviamente nos Alpes europeus. Pois bem, na verdade a cidade fica aqui, tá vendo? Nos pés de 4 grandes montanhas, uma cadeia de montanha lá em cima nos Alpes. E nas montanhas tem vacas e as cabanas dos mestres queijeiros. O que é que os mestres queijeiros fazem? Queijo, obviamente. Eles levam suas 10 ou 15 vacas no verão lá para a cabana e passam todo o verão lá. As vacas no entorno da cabana e ele fica abrigado aí durante o verão. Cada dia ele faz um queijo grande, diariamente tira leite, prepara um queijo. 100 litros de leite geram um queijo de 10 quilos. Os queijos são coletados, virados todos os dias, precisam levar um tombo e alguns deles começam a descer. O queijo tem que descer a montanha, indo para a cidade. Não importa muito bem como, não é? Tem o nosso primeiro exemplo aqui de um suíço com uma linda roupa típica levando nas costas e o senhorzinho com a Edelweiss aqui no peito, a flor típica dos Alpes, com um gruyère maravilhoso na cabeça, não é verdade? O queijo desce a montanha. Pois é, não só o queijo. No final do outono, o rebanho, vai começar o inverno, o rebanho tem que descer e ser abrigado na cidade. Já pensou? Eles têm que descer e vir para a cidade. E onde é que vai ficar esse monte de vacas durante 4 meses com 3 metros de neve para o lado de fora? Como é que funciona isso? Onde é que o gado é levado para invernar? Eles descem com essa roupa bonita, é um dia especial. O país para ver a descida do rebanho, que ficou o verão no monte, nas montanhas, agora está descendo. E as vacas vêm com esse enorme sino, tá vendo? Balançando, não é? Para se manterem unidas, e cada clã, cada família tem sua roupa típica, é uma festa bonita.
Para onde é que eles são levados? São levados para um lugar chamado Wohnstallhaus. Eu sei que a palavra é esquisita, mas é um compósito de 3 palavras. Wohn quer dizer moradia, Stall quer dizer estábulo e Haus quer dizer casa. Então, Wohn é moradia, Stall é estábulo e Haus é casa. Então, esse lugar grandão aqui é uma casa de moradia, é uma casa de morar para os humanos e estábulo para o rebanho. Como é que é o negócio? Vou te mostrar melhor. Nesse corte. Veja aqui. O gado vai entrar por aqui, ó, no final, antes de começar o inverno, e vai ficar acomodado aqui embaixo. Aqui está tirado o madeirame. Tem um primeiro piso aqui, tá bom? Aqui vai morar a família nos outros 2 pisos de madeira. O que é que acontece? Fecha-se a porta, tem feno para 4 meses, o gado vai continuar sendo ordenhado aqui, aqui em cima a família vai viver. Claro que o calor do gado embaixo ajuda a aquecer a família em cima. Não me pergunte do cheiro, tá? Mas isso não é importante. O importante é ficar quentinho durante o inverno. Muito bem. Aqui tem uma Wohnstallhaus muito bonita de 1593, que fica numa cidade chamada Schattenham, bem pertinho de Grindelwald. Tá aqui, ó, a porta maior, a entrada, não é? Porta maior da entrada do gado, aqui entra a família e já sobe. E o gado fica guardado aqui embaixo. O gado que a gente está falando, eu repito, são 10, 12 cabeças. São pequenos produtores, tá certo? Pois bem, essa aqui é a igreja de Grindelwald, uma igreja protestante, reformada. A primeira de Grindelwald era do comecinho do século XII, já imaginou? 1100 e pouquinho, era de madeira. Ela foi substituída por uma de pedra em 1180, e essa aí é a moderna, de 1793. Dentro dela tem um lindo órgão de tubos, mas, além do órgão de tubos, tem documentos guardados aqui na sacristia muito, muito importantes. O povo de Grindelwald é um povo muito festeiro, eles gostam muito de música, de danças, eles tocam instrumentos musicais. Em Grindelwald, como em toda a Suíça e todos os montes, tem um instrumento que eu não sei se vocês conhecem, mesmo sendo trombonistas, trompetistas, é o famosíssimo Alpenhorn, Alpenhörner. São instrumentos muito impressionantes, que existem desde a Baixa Idade Média e eram usados de primeiro para sinais nas montanhas. Essas montanhonas que a gente viu lá no começo, né, faziam fogo lá em cima, e de cima de cada montanha um grupo tribal se comunicava com o outro usando essa chamada Alpenhorn. Se você conhece o Richard Strauss, o compositor, não os Strauss da valsa, né? Richard Strauss escreveu uma sinfonia chamada Alpensinfonie, Sinfonia Alpina, e lá pelas tantas ele põe na partitura esses instrumentos aí, Alpenhörner, o que torna muito difícil para a gente fazer aqui no Brasil, não é? Mas agora, o ano passado na Alemanha, eu assisti um concerto da orquestra em Berlim e eles tocaram com 4 Alpenhörner, a sinfonia no original, obviamente, e tinham 4 tocadores de trompas alpinas, esse instrumento aí. Pois bem, muita festa, muita música, e olha só, aqui nós temos um típico suíço tocando Alpenhorn na frente da igreja que a gente já conhece. Eu ia dizendo que a igreja guarda alguns documentos. Eu tive chance de folhear um documento muito, muito, muito interessante desta igreja. Nesse documento tem a seguinte informação. É uma ata, acontecido na Idade Média, acho que no ano 1300, 1000 e alguma coisa assim, século XIV. Então, no período que vai de 1300 até 1400, né? Lá estava escrito assim: reuniu-se hoje o conselho da cidade e tomou a decisão de, a partir desse dia, sempre não permitir que as festas diárias, noturnas, aconteçam só na casa do seu fulano de tal. Por quê? Percebe-se que, em razão das festas acontecerem somente na sua casa, interrompo aqui, talvez por ser a casa maior que comportasse melhor as pessoas, né? Sim. Então, as festas não podem continuar lá só, mas tem que repartir em todas, para que todos tenham o benefício de ter o rebanho mais calmo, produzindo leite em maior quantidade e em melhor quantidade, em maior quantidade e de melhor qualidade. Você entendeu o que o documento dizia? A festa era só na casa do seu Hans aí, porque a casa dele era maior que os outros. Resultado, o gado dele que ficava lá, não é, invernando, produzia mais leite
e com muito mais gordura, de melhor qualidade, do que de todos os outros. Melhor até do que quando estavam pastando lá na montanha. Então, era proibido continuar só na casa dele. A cada dia tinha que fazer um rodízio para todos usufruírem da virtude que a música produzia sobre o rebanho. Isso é, por uma experiência prática, com o passar dos séculos, o que é que eles descobriram? Música influencia os seres humanos e os animais em geral, naquele caso. Nesse caso, influenciava o rebanho confinado. Impressionante, não é? Pois bem, depois disso, depois do século XIV, centenas, milhares talvez de experiências começaram a ser feitas, fazendo com que música fosse experimentada, ouvida por diferentes seres vivos. Plantas, que tal? Foi o Dr. Singh, um muito conhecido botânico que era professor numa universidade na Índia, que descobriu que as plantas que ele estava produzindo como experiência cresceram 20% mais em altura e produziram mais massa, 72% mais, quando eram expostos à música de boa qualidade. Ele usou também a música indiana tradicional, o raga indiano, e teve o mesmo resultado. Ele foi experimentando essas coisas com muitos vegetais e foi percebendo que isso acontecia de uma forma cada vez mais clara. Você precisa entender que eu não estou aqui te dando dados das seleções do Reader Digest, nem da seção da revista Caras. São experiências científicas feitas por cientistas que sabem fazer experiências controladas. Vou te mostrar mais uma. Trata-se de uma estudante de música e depois uma professora de música chamada Dorothy Retelek. Ela estudou nos Estados Unidos, no Colorado, em um colégio só para meninas, e ela dedicou-se a fazer experimentos com plantas e sons. Ela isolou grupos de planta e tocou para um dos grupos a nota Fá por 8 horas num único dia. No mesmo dia. Todos os dias. Só nota Fá por 8 horas. No segundo grupo, nota Fá, mas só 3 horas. E o terceiro grupo era o grupo em silêncio, era o grupo de referência. Essa foto é dela, trabalhando com as plantas. Bem, o que ela percebeu? Dentro de cerca de 2 semanas, todas as plantas que ouviam 8 horas por dia de uma única nota morreram. As plantas que ouviram a nota Fá por 3 horas tornavam-se mais saudáveis que as do terceiro grupo, que era a referência. Ela observou, portanto, que as plantas reagem ao som, mas não só ao som, mas ela reage ao tempo de exposição ao som. E isso faz diferença na resposta do seu desenvolvimento. Demais pode ser prejudicial. Na medida certa, é mais que bom. É super prejudicial e faz com que ela se desenvolva melhor. Ela ampliou as suas pesquisas e os trabalhos que ela faz são conhecidos no mundo inteiro. Ela publicou esse livro, que se chama The Sound of Music and Plants. Esse livro é comprável, a gente consegue encontrar ainda, apesar de ser um livro muito antigo já. E, ela prova e mostra o resultado das experiências com fotos, com farta literatura acadêmica, científica, bem controlada, e ela prova de fato que as plantas têm um poder de selecionar a música que elas ouvem. Mas plantas não têm audição. Plantas são diferentes dos animais, porque não têm células auditivas, não têm orelha, elas não deviam responder ao som. O som não deveria mexer com as plantas, mas mexe. O crescimento delas é afetado. Uma única nota faz diferença. Elas têm até alguma preferência por um tipo de música. Bem, é claro que nesse caso, se há alguma coisa, tem que haver com o som em si que está mexendo com elas. Vamos lembrar das vacas suíças? A procura mais recente não é mais demonstrar se os seres vivos são afetados. Isso a gente já sabe há muito tempo. O que a gente está procurando hoje é mostrar como a música age para os organismos. Mais ainda, a gente tenta defender hoje que a gente pode falar em boa música e música má, quando a gente pensa na ação sobre os organismos dos seres humanos ou de plantas e animais. Ritmo mexe com nossos músculos, lembra-se? O ritmo mexe com uma parte específica do nosso organismo, nossos músculos. Já falamos disso. A influência do ritmo pode ser até utilizado como terapia para gestantes, por exemplo, que são submetidas ao som da música barroca e passam por uma massagem cardíaca equilibrando o pulso da mãe e do bebê. Não sei se você sabe disso, mas o pulso do coração da mãe pulsa
metade das vezes do que o do feto. Isso é, o feto 2 vezes para 1, mais ou menos. Quando houve música barroca, que tem tam 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 pararam 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 pam pam, tem um pulso, o ritmo básico e um ritmo subdividido, ta 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 pa pa pa, constante. O ritmo subdividido massageia o coração do feto e o ritmo principal da mãe, e os dois entram em sintonia de uma forma maravilhosa, uma massagem cardíaca extraordinária. Melodia mexe com emoção, lembra? Mexem poderosamente e podem influenciar muita gente junta. A melodia certa num auditório que se deixa levar por ela faz o auditório chorar. Se for melosa, cromática, se tiver aqueles saltos de longos e cromatismo, não tem erro, faz o auditório chorar. Tá todo mundo chorando daqui a pouco, é ou não é? E se os instrumentos ainda botarem o efeito vibrato, aí que o público chora mesmo. Certo? Mexe muito com emoção. Independente de qualquer outra influência, melodias, na hora certa, para o público certo, faz o público chorar. Auditório emocionado, portanto, não é nenhuma coisa extraordinária. Música pode fazer muito bem. E não pode fazer só chorar. Pode estimular as pessoas para a luta, para qualquer luta, até mesmo para a guerra, para qualquer guerra. Já teve muita gente que se matou ajudado pelo som de música, mas isso fica para um outro dia. De fato, um auditório pode ser manipulado muito facilmente quanto às suas emoções, desde que a gente use a melodia certa, na medida certa. A gente tem infinitas experiências feitas em acampamentos que não vai dar para te contar aqui, infelizmente. Os textos também importam, claro, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar nas letras, nos textos que a gente canta, e as nossas igrejas têm cantado músicas muito ruins, no geral, existe uma boa quantidade de música nova sendo produzida, de qualidade mais do que questionável. Existe muita coisa boa, mas existe muita coisa muito ruim. Tá aí, ó. Tem muita coisa nova, muito boa, com bons textos. Por outro lado, nem tudo que está impresso nos inários é tão bom assim, né? Como líderes, a gente deve aprender a analisar cuidadosamente texto e música, selecionando bons e evitando as más. Já vai aí um primeiro pedido. Bom, e aí nós? Com as nossas relações com os nossos músicos, instrumentistas, cantores, como é que a gente pode fazer bem um trabalho musical para o qual nós acreditamos que fomos chamados? Como é que a gente faz com que os nossos músicos queiram trabalhar conosco sempre intensamente? Quais devem ser nossas estratégias? São perguntas que eu vou tentar responder na medida do possível. Antes eu queria falar para você sobre um aparelho chamado tripé. O que é tripé? Tripé é um aparelho, é um aparato que tem 3 pés, 3 pernas, 3 escoras. É a única, ou a primeira forma de pés para equilibrar alguma coisa. Um pé só não equilibra, 2 ainda não. Precisa ter pelo menos 3. Um tripé segura alguma coisa em pé. Um tripé tem 3 pontos de apoio. É a estrutura mínima necessária para equilibrar eficientemente alguma coisa e não deixar que ela cante. Tire uma das pernas e a estrutura desmorona. Esse é o ponto que me interessa, a segunda frase. Tire uma das pernas e a estrutura desmorona. Para quê? Por quê? Como fazer? Na verdade, essa é a minha intenção, né? Por que ou para que um cantor ou um instrumentista canta ou toca sem desistir? Entende minha pergunta? Minha pergunta é, como é que a gente faz com que um cantor de um coro, de um grupo, ou um instrumentista de um outro grupo, continue tocando sem desistir de tocar? Tem a ver com um tripé, meus amigos, meus irmãos. As primeiras 2 pernas são fixas e a terceira é variável. Quero que você acompanhe bem meu raciocínio, porque se a gente entender isso, deverá ser uma ajuda para o trabalho da gente. As 2 primeiras pernas são imexíveis, como diria o ministro nosso. A primeira é a qualidade técnica, a segunda é qualidade das relações do grupo. Então vamos outra vez? Eu estou falando de um tripé, certo? É um tripé que mantém a sua orquestra, o seu coro funcionando. As 2 primeiras pernas são uma, qualidade do trabalho, a qualidade técnica do trabalho. O segundo,
a qualidade das relações entre as pessoas, a sociabilidade entre as pessoas. O terceiro pé depende de onde é o grupo e para que é o grupo. Dá para entender? Então vamos lá. Qualidade do trabalho. Se você tem um grupo na igreja, se a qualidade do trabalho for mais ou menos, mas se tiver uma qualidade de relações interpessoais do grupo muito boa, o que eu quero dizer? O grupo tem prazer em estar junto. O grupo faz aquelas viagens importantes para eles. Vão para as reuniões da EMBO, por exemplo, não é? Para os EMBOs. Não é? Comemora-se os eventos importantes juntos. Tem uma família que trabalha. Essa é a segunda perna. Então veja só, a qualidade do trabalho é mais ou menos. A qualidade das relações é muito boa. Temos uma perna um pouquinho mais curta, mas uma outra mais... Agora a terceira perna. Depende. A terceira perna varia dependendo de onde está o grupo. Por quê? Se o grupo é o grupo da igreja, a terceira perna será uma. Se o grupo que eu estou falando é uma orquestra do teatro, a terceira perna é outra. Por exemplo, na igreja, eu diria que a terceira perna é a espiritualidade, por exemplo. É a sua missão de músico na igreja. Essa é a terceira perna. Mas se é no teatro, por exemplo, se é a sua música profissional, a terceira perna vai ser o seu salário, por exemplo. Né? Ou se vai ser um grupo filantrópico, então a terceira perna vai ser o resultado do trabalho filantrópico. Dá para entender? Essas três pernas precisam estar muito organizadas. Elas precisam ter uma simetria. Se não for idêntica, uma delas um pouquinho mais, um pouquinho menos, ainda equilibra. Mas se uma delas não tiver, derruba. E se uma delas crescer demais que as outras, derruba também. Será que é? Eu falei que o tripé do seu trabalho na igreja é qualidade técnica, primeiro lugar. Primeiro lugar não, primeira perna. Segundo, relação interpessoal, relação do grupo. Terceiro, espiritualidade. Qualquer uma delas que for grande demais, derruba as outras. Verdade? É. Se a sua reunião é bacana a sociabilidade, mas for só oba-oba, na hora de trabalhar ninguém trabalha, não tem nada de técnica, não vai para frente. Se por outro lado, tem as duas coisas, mas não tem o motivo maior, a terceira perna, que no nosso caso é o compromisso espiritual, se não tiver esse equilíbrio, cai. Mas e aí você pode dizer assim, mas se eu tiver bastante da terceira, cai também? Sim. Se você tiver um grupo bastante espiritual, mas se na hora do ensaio você tem só uma hora de ensaio, você faz uma oração por 50 minutos e faz uma meditação em 10 minutos e nem 1 minuto de ensaio, também não vão conseguir tocar. É um equilíbrio entre essas três pernas. É um tripé o nosso trabalho. Os líderes da música nas igrejas também têm de apoiar seu trabalho num tripé. O tripé básico da igreja, técnica, sociabilidade e espiritualidade. Pronto. Técnica, o que quer dizer isso? Boa qualidade musical, excelência no trabalho. A sua orquestra tem que ser a melhor orquestra da sua cidade. Ah, mas tem uma profissional lá. Você tem que lutar para ser melhor que eles. Não pode ser meia boca. Tem que ser os melhores músicos. Mas não são, é o povo da igreja. Eles têm que se tornarem os melhores músicos. A gente tem que buscar um nível técnico de excelência. Mas não pode esquecer que eles são amigos e irmãos. E viver juntos com prazer é fundamental, segunda perna. Acima de tudo, ou em terceiro lugar, terceira perna, espiritualidade, compromisso com a comunidade, compromisso religioso. Tire qualquer uma das pernas e a estrutura cai. Perna 1, técnica, boa qualidade musical, excelência. O que é técnica? É um procedimento. Técnica nunca tem fim. Técnica a gente vai tendo cada vez mais, porque a gente tem que buscar um resultado sempre, em qualquer área, não é? Na arte, na ciência, uma técnica é um conjunto de princípios que te permitem dominar alguma coisa, seja um instrumento musical, seja uma ciência, seja um conhecimento. É uma ação aprendida, alcançada com estudo. Né? Quem toca informalmente um instrumento, toca um instrumento para o seu prazer, e eu gosto muito que pessoas façam isso, toca um violão de ouvido, que a gente chama, toca um instrumento de ouvido, ele não está usando nenhuma técnica, ele está criando um princípio técnico para ele tocar. Não é o domínio de uma técnica, a técnica vem antes do tocar. A técnica é algo que existe que te propiciará a tocar melhor.
Estudo, portanto. Técnica leva a boa qualidade musical. Boa qualidade vem de qualitas, que em latim quer dizer a essência das coisas, para que ela serve. Ela tem qualidade, é nesse sentido. Não é? Qualidade é aquilo que o objeto ou a coisa tem, o que ele tem de melhor. A qualidade nunca tem muito a ver com quantidade, você deve já ter notado, né? Para muita quantidade, a qualidade sempre vai embora, e vice-versa, não é? Para a técnica, a importância do estudo é fundamental. Claro que quanto antes a gente começa é bom, mas nesse caso é um pouco cedo demais, na causa da foto, mas sempre é tempo. Se você não começou aos 18, nem aos 20, aos 30 e resolveu começar aos 50 ou 60, comece hoje. Porque amanhã você vai estar com 60 e mais um dia. Já perdeu um dia, mas comece. É preciso e é importante estudar. Sabe? Comprometimento é a palavra-chave. Se nós, como povo cristão, queremos resgatar a arte da música, trazendo de volta valores e propósitos para a qual foi criada, temos que ter conhecimento. Temos que mostrar intimidade, aptidão, excelência em tudo que nós fizemos. Ninguém restaura alguma coisa se não conhece muito bem o que está sendo restaurado. Nós vamos restaurar a música dessa igreja. Você tem certeza que você tem condição de fazer isso? Você conhece bem esse negócio aí que você está querendo restaurar? Nós fomos criados seres racionais. O que distingue nós dos animais irracionais é a nossa capacidade de raciocinar, é a razão. O maior presente que Deus nos deu é o intelecto, é a sabedoria, não as emoções a propósito. O que nos aproxima de Deus é o nosso intelecto. É o nosso intelecto que permite que nós imaginemos Deus, pensemos em Deus. O seu cachorro é cheio de emoção, de amor e ódio, mas ele jamais vai intuir Deus. O que nos leva a Deus é nosso intelecto, não as nossas emoções. O seu cachorro tem muita emoção. Ele ama você desesperadamente e odeia o carteiro irracionalmente. Nós nos aproximamos de Deus porque Ele nos deu a possibilidade de pensar. Veja que interessante. 1 Coríntios 14, 15, Paulo escreve para uma comunidade que estava com um sério problema nas questões de relacionamento pessoal, nas relações de culto. Eles estavam brigando, cada um defendia uma coisa. E aí, perguntando como era o jeito certo de orar e de cantar, Paulo escreveu: diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Essa é a tradução da Bíblia King James. E a João Ferreira de Almeida traduziu assim: que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Equilíbrio entre razão e emoção. É isso que faz diferença na música da igreja. A Bíblia diz uma coisa muito impressionante sobre técnica musical, no Salmo 33, verso 2. Celebrai ao Senhor com harpa, oferecer-lhe música com lira de 10 cordas, entoai-lhe um canto novo, tocai com arte e com júbilo. Isso é, tocar com técnica, domine bem o seu instrumento. E a tradução Almeida diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Isso é domínio da técnica. Eu falei já sobre sociabilidade, a importância de um contato interpessoal positivo. É um atributo importante. A gente precisa se lembrar que as pessoas gostam de estar juntos e precisa lembrar que é preciso fazer referência disso, ter momentos de descontração, um dia sair todo mundo para um lanche, ir para uma viagem que vale a pena. Sim, é importante. Mas além disso, a gente precisa da terceira perna, um compromisso, uma convicção religiosa, temor a Deus. Ter temor de Deus é respeitar o poder e a santidade dele. É tentar agradá-lo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim, a atividade dos músicos na igreja tende a se apoiar num tripé básico: técnica, sociabilidade e espiritualidade. Tire qualquer das pernas e a estrutura cai. Consideremos. Música certamente transforma seres vivos, as plantas, animais racionais, seres humanos. E diferentemente das plantas e animais racionais, nós temos a opção de escolher o que ouvimos. Uma planta colocada de lado de uma música horrorosa não pode fugir dela.
Você pode. Para músicos da igreja e para a igreja, a responsabilidade é ainda maior em relação às escolhas feitas. Música para o culto integral a Deus é de corações e mentes. Quando buscamos música para o culto, a gente tem que procurar um culto integral de coração e mentes. Devemos pensar em música apropriada, criativa, equilibrada em seus elementos. Excessos são prejudiciais ao nosso organismo. Alguns desses excessos são um pouco prejudiciais, bloqueiam o nosso intelecto. Tem algumas coisas, excesso de ritmo, por exemplo, bloqueia nosso intelecto, a gente para de pensar. O que é um mantra? Um mantra é uma frase melódica ou um texto repetido por 4 horas, a tal ponto que só o ritmo dela bloqueia seu pensamento e você fica no outro mundo. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna. Daqui 3 horas falando isso sem parar, o seu cérebro básico, o ritmo, bloqueia o seu cérebro superior. Você está noutra. E não tem nada a ver com uma experiência com o divino. Você está fora de si. Cada elemento da música aciona uma parte do nosso organismo. E faz com que a música é muito boa, porque ela faz com que nós sejamos integralmente atingidos. Queiramos ou não. Quer nós estejamos ouvindo conscientemente ou não. Se você está num shopping, num centro, num lugar, não está nem pensando na música, mas ela está lá, ela está influenciando o seu organismo. E aqui eu quero tentar caminhar para um momento outro, fazendo uma consideração muito importante. Eu estou muito preocupado com o mau uso da palavra louvor nos nossos cultos de todas as nossas igrejas. Eu quero fazer uma rápida palavrinha para você sobre louvor. Não vai dar tempo de eu aprofundar esse conteúdo, mas primeira coisa, a palavra louvor não tem nada a ver com música. Música é música, louvor é louvor. Eu quero falar com você sobre a origem da palavra. Em hebraico, no texto bíblico, a palavra louvor vem de halar. Halar quer dizer fazer ressoar com palavras, falar entusiasmadamente de algo ou alguém. Tá vendo? Por isso que aparece sempre louvar ao Senhor. Falar bem de. No grego, a palavra foi traduzido, não importa aqui, Eucaristia, etc. Ou eulogen. As duas palavras querem dizer bem dizer, elogiar, falar bem de. Em latim, que é a língua que nos chegou ao português, veio de laudare, laudate, elogio. Assim, louvar quer dizer elogiar, falar bem de, destacar os pontos importantes pelos quais aquela coisa ou aquela pessoa deve ser elogiada. Louvar não é palavra de ambiente religioso só. Você já não viu? De primeiro tinha assim, fulano de tal tirou 10 com louvor. Isso não tem nada a ver com igreja, com culto, muito menos com música. Se 10 com louvor fosse 10 com música, tinha que dar o diploma dele e uma banda tocando atrás, não é? O que quer dizer 10 com louvor? Com elogios. Louvar é falar bem de, elogiar. Louvar é dispensar elogios. Louvar é sinônimo de exaltar, de elevar, enaltecer, falar bem, engrandecer. E a pessoa pode louvar-se a si mesmo, se gabar, se vangloriar, ufanar, mas só que o louvor sempre precisa explicar por quê. O louvar. Louvar por causa disso. Eu louvo o meu aluno porque ele é conscientemente envolvido, estudioso e etc. Eu louvo o músico tal porque ele realmente é um músico que estudou muito e agora tem uma grande aptidão. Louvar quer dizer elogiar por quê? Por alguma razão. Assim, louvar a Deus é falar bem de Deus, destacar as grandes virtudes de Deus. A sua onipresença, a sua onisciência, ele que tudo vê, que tudo sabe, a sua eternidade, a sua perfeição. Isso é que é louvar. Louvar, evidentemente, não é cantar, minha gente. Até porque existem muitos cânticos nas nossas igrejas, todas as nossas igrejas, que não são de louvor. São cantos que têm outras intenções, não de louvar. Aliás, uma parte não tão grande assim são canções de louvor. São canções que elogiam, essas que falam de elogio são canções de louvor. Mas tem muitas que são orações, que são confissões. Há hinos de louvor, claro, mas outros para todas as partes do culto. Há em todos os hinários
cultos, canções de louvor, cânticos que enaltecem o Senhor, falam dos seus atributos, reconhecem seu poder. Mas há muitos outros que são orações de confissão, exortação, apelo ao trabalho, etc. Há vários cujo objeto do texto nem mesmo é nosso Deus, o que acontece com cânticos de exortação ao trabalho. Talvez vocês não conheçam, eu não me lembro se ele está na harpa cristã, esse Vamos Nós Trabalhar, mas é muito cantado por muitas comunidades. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, tá certo? Então, não sei, algum de vocês conhece esse texto? Esse hino? É conhecido? Conheço sim. Muito bem, alguns conhecem. Veja só, o texto diz assim, tem o texto pequenininho aí no canto, né? Diz assim, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o mestre seguir o caminho dos céus. Veja, percebe que essa música nem mesmo é cantada para Deus. Vamos nós trabalhar. Ou você cantando isso está falando para Deus, Senhor Deus, vamos trabalhar aí. Claro que não, você não se atreveria a cantar isso. Para quem que você está cantando Vamos Nós Trabalhar, Somos Servos de Deus? Para o seu vizinho de banco e para você mesmo. Ló, pessoal, vamos lá, pô. Não é? Isso aí é um estímulo ao trabalho. Não tem nada de louvor. Então, quando o oficiante anuncia vamos louvar a Deus com o hino Vamos Nós Trabalhar, não vai nem louvar, porque isso não é uma música de louvor, e nem é a Deus, porque é cantado para o povo. Tá certo? Então, quando a gente mistura louvor com música, a gente esvazia o louvor. Louvor é muito mais do que cantar musiquinha. E esvazia a música, porque a música é mais do que só para o momento de louvor. Existe música de confissão. Essa, por exemplo, é um de apelo ao trabalho. Existe uma música que acho que se canta muito nessas igrejas reformadas, que é eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Não é louvor, é uma oração, é uma confissão. Nós temos música nos nossos cenários que são de confissão, que são orações de confissão, temos orações que são de pedido de perdão, nós temos músicas de apelo ao trabalho, nós temos música especial para o período de Natal, nós temos de tudo, até de louvor alguns, poucos. Louvar e cantar, por exemplo, são duas coisas muito diferentes. Eu costumo dizer que música é um envelope. Ela é uma espécie de envelope que leva o texto até o ouvinte. E ela leva bem se ela for um bom envelope. Dá para entender? Quando você recebe um envelope grandão assim, papel pardo, você já tem uma ideia do que está dentro. Você recebe um envelope para os rapazes aqui presentes, né? Um envelope todo bonitinho, cheio de coraçãozinho. Você já sabe o que tem dentro e assim por diante. Música boa é a que faz com que o texto chegue com clareza para as pessoas, mesmo sem as palavras. Lutero falava uma coisa muito interessante. Ele dizia, se uma pessoa entrar na nossa igreja, no nosso templo, e nós estivermos cantando e ele não conhecer a nossa língua, ele tem que saber o conteúdo da canção só pela música. A música vai dizer para ele, essa música é de um momento de alegria, essa música é um momento de confissão de pecados. E a pessoa vai conseguir acompanhar sem entender as palavras, só pela música. Boa música é a música que leva bem o envelope. É um bom envelope que leva bem o conteúdo, que leva bem a carta. O envelope já deve anunciar o conteúdo, revelar o conteúdo. Quando ela faz isso bem, ela é boa música para o culto. Quando ela não faz, ela não presta para o culto. Assim, adoração, música e louvor são coisas distintas e eu não vou ter tempo de falar sobre elas para vocês. Louvemos a Deus em nossos cultos, sim, através de músicas, leituras e orações. Confessemos nossos pecados utilizando também boas músicas. Existem músicas que é para isso. Exortemos-nos uns outros através de música. Há excelentes cânticos novenários e fora deles, para cada um desses momentos. Música é música, louvor é louvor. Vamos cantar com entusiasmo, com o coração, mas também com a inteligência, com nossa mente. Emoção e intelecto são um binômio ideal para nos apresentarmos diante dele. Que farei eu? Orarei com o espírito, mas também com entendimento. Finalmente, é preciso programar. Cuidado, a gente precisa estabelecer metas altas, mas possíveis. Nunca estabeleça metas que o seu grupo nunca vai alcançar. Estabeleça uma meta possível e, alcançando essa, estabeleça uma nova meta difícil de alcançar, mas certamente possível. E informa as metas ao grupo quando for influenciá-lo positivamente. Anime o grupo para chegar lá. Tenha um projeto a longo prazo. Muito obrigado.
Perguntas? Pergunto eu. Eu vou interromper o compartilhamento e olhar para vocês. Bem, antes de eu abrir para vocês e quem sabe tentar responder algumas Maravilhoso. perguntas, eu preciso dizer a vocês que cada um desses pontos seria talvez uma semana de papo, de aulas, e eu tenho feito isso em muitos lugares. Esse é um panorama muito, muito geral e genérico de preocupações que a gente tem. Enfim, mas espero que tenha tido, que seja interessante para ter uma ideia e que dê para buscar. Eu estou às ordens para... deixa eu falar coisas que eu falo sempre no começo, eu não falei dessa vez. Quando eu faço uma coisa assim e que tem os slides, eu costumo dizer, não peça que eu te dê os meus slides, porque você pode ouvir 3 respostas minhas e de qualquer outro professor. Ele pode dizer, não, não te dou, seria a mais honesta. A segunda, ele poderia dizer, eu te dou sim, depois eu te encaminho, e nunca vai encaminhar. E depois dizer, olha, eu vou só dar uma revisadinha e depois eu te mando. Também não vai. Entendeu? Por quê? Porque um produto como esse é um produto da minha intenção de distribuir a página. O que eu quero que você tenha o seu. Você pode escrever para mim, o meu e-mail vai estar ali. Você pode escrever para mim 20 vezes por semana. Eu vou te mandar literatura sobre qualquer assunto que você quiser, do que eu falei e de coisas que você nem pensa que eu falei ainda. Eu estou às ordens para te atender e te ajudo a pesquisar sobre esse assunto com o maior prazer. Mas dar um produto pronto, jamais eu faço com nenhum aluno. Eu ensino a achar o caminho. Com muito gosto. Faço isso com enorme prazer com cada um de vocês agora e com qualquer um de vocês em qualquer tempo. Vou estar às ordens sempre, mas não peço para eu mandar para vocês esse negócio, porque não é seu, esse é meu. Faça o seu, com a minha ajuda. Ok. Alguma pergunta? Não, Anderson, só posso fazer um pequeno comentário, Anderson? Adiante, por favor. Maravilhoso, querido. E a importância, só queria enfatizar a importância desse tripé. Pela música vem a tríade e pela comunhão, que é a intimidade, o comprometimento e a excelência, vem pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse tripé realmente é fantástico, nos leva a buscar que as nossas atitudes, entre a razão e as mãos, tem que estar o coração também, porque aí nós vamos buscar isso com excelência, mas maravilha. É por aí. Agora, a gente, se você puder, o nosso tempo é tão curto, eu acho que vai... Se houver muitas requisições, nós vamos solicitar a sua volta, Parcival. Olha, na verdade é o seguinte, eu tenho quatro páginas cheias de perguntas, não é? Muito boas, na verdade, mas acho que é impossível. Eu tento algumas, se for o caso. Não, mas isso, eu gostaria que você, que fosse importante dentro desse contexto que você nos passou, e ficou muito claro que a necessidade do estudo, do conteúdo, de buscar o melhor e de muita dedicação. Isso é fundamental e esses princípios básicos são realmente necessários para que nós possamos exercer a nossa atividade na igreja, principalmente para Deus, com esse tripé muito bem estabelecido que você nos passou. Escolha o que você poderia achar interessante eu vou tentar para compartilhar conosco. E meio na ordem, assim, por exemplo, é que algumas perguntas são muito enxutas, mas a resposta demanda alguns meses de trabalho. Por exemplo, como definir música sacra? Esse é um tema que muito me interessa. E eu costumo analisar isso da perspectiva de alguns estudiosos do comportamento humano, acima de tudo. A questão do sacro e do profano. O sacro e o profano.
Durkheim foi um sujeito que trabalhou muito esse conceito, o conceito do sacro profano. Se alguém está envolvido com academia, Emile Durkheim escreveu um livro chamado Sagrado e o Profano. Ele trabalha com essas duas categorias e ele diz uma coisa impressionante. A característica mais importante do sacro é que ele não é profano. E a característica mais importante do profano é que ele não é sacro. E as duas não se esbarram, não se encostam sem sair fagulhas. Então, elas são conceitos excludentes e que são feitos para nós. Nós, você e eu, cada um de nós e todos nós, temos uma consciência do sacro, do sagrado. E algo que é sacro para você pode não ser para uma outra pessoa. E algo que é sacro para aquela pessoa pode não ser para você. Eu não estou falando da divindade, Deus é só um e o mesmo e sempre igual. É a concepção da sensação do sagrado. Eu te dou um exemplo. Para algumas pessoas, quem sabe para alguns de vocês, uma vela acesa pode ser um símbolo muito sagrado. Para outros de vocês, de nós, uma vela acesa pode te trazer memórias de uma coisa que não é sagrada. Tá? Exemplo bom que você não vai esquecer. Instrumento musical. Você, brasileiro do século XXI, quando ouve uma cuíca tocar, o que vem na sua mente imediatamente? Pode responder, abrir e responder. Você ouve uma cuíca, o que você pensa? A escola de samba. Pronto, você pensa numa escola de samba, exatamente. No samba, escola de samba e tudo mais. Muito bem. Agora, por que será que você pensa? Porque você é brasileiro no século XXI. Pega essa cuíca, bota embaixo do braço, vai lá para o Tibete e prega o evangelho para os monges tibetanos. E se for vontade de Deus, através do Espírito Santo, alguns se convertem. Você fala, eu estou trazendo aqui para você um instrumento sagrado. Se chama Kuíka. Repeat after me. Kuíka. Ele vai abrir todos os cultos sagrados. Ele vai abrir. A partir daquele momento vai fazer-se uma concepção de sagrado para aquele cara e vai ser. E o dia que ele vier para o Rio de Janeiro, em fevereiro, e vier o instrumento sagrado dele na escola de samba, ele tem um infarto. Né? Então, o sagrado é uma concepção cultural. E música sacra também é. Música pode soar tremendamente sacra para alguns ouvidos e não para o outro. Isso é, se você acha que samba não é música sacra, você nunca achará. Porque você já fez esse conceito, você tem esse conceito. Eu não estou dizendo agora o uso do sacro. Também, se para você compuserem um samba com salmo, nem por isso sacralizaram o samba. Dá para entender? O samba continua sendo samba e o salmo continua sendo salmo. O salmo é bom, a música vai ser ruim para você. Dá para entender? O conceito de sagrado e profano? Entende? Não resolve. Outra vez, se para você o samba é profano, não é sagrado, não é o fato de botar uma letra sagrada que vai tornar sagrado para você. O samba continuará sendo não sagrado, na sua concepção de sacralidade. Esse é um tema muito apaixonante e que eu começo a falar e eu desescambo. Então, deixa eu mudar de assunto. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso, o sagrado e o profano. Né? Uma pergunta muito interessante que me fizeram, mas difícil responder, assim, qual é o programa, qual é o compositor, etc., que eu mais gosto de reger, favorito? Eu digo sempre, é o do próximo concerto. Né? Certamente, porque se eu não me apaixonar pelo próximo, eu vou odiar, reger aquele negócio, né? Então eu sempre tenho que acreditar que aquele é o mais importante de todos. Quais cursos leciona? Vários, você já sabe. Algumas perguntas. Como manter um grupo? Essa pergunta. Como manter um grupo ativo e interessado? Acho que eu ajudei com isso, talvez, né? Como influenciar jovens e adolescentes da igreja ou não para melhorarem a sua música, etc, etc, etc. É difícil, é muito difícil. A gente tem que pensar muito em ir até eles, buscá-los e ver se aquilo que a gente está fazendo tem qualidade, ao mesmo tempo que vai atraí-los, ou a gente parou no tempo. A gente está fazendo uma música que realmente precisa ser renovada em alguns aspectos. Não estou dizendo popularizar nada disso, mas trazer músicas de bons compositores que estão fazendo músicas excelentes agora, que enriqueçam esse trabalho que a gente está fazendo lá. Né? Qual tempo de aula teórica é bom sem ficar cansativo? Depende da faixa etária, do lugar e do palestrante. Quer dizer, depende da faixa etária. Crianças de até 6 anos, não mais de 15 minutos. A partir de 6, 7 anos, quer dizer, esse período de pré-alfabetizado, meia hora começa a funcionar.
A partir daí, depende de quem são as pessoas. Se são pessoas acostumadas a se concentrar, a gente pode falar por 1 hora, elas vão estar concentradas. Mesmo assim, essa concentração é uma concentração que vai me fazendo é meio sinoidal assim, né? Ela vai e volta, né? Você se concentra mais quando tem uma piadinha, menos quando é uma coisa árida e assim vai, né? Na média, você se concentra mais ou menos por 45 minutos, mais ou menos bem. Depois disso já é um absurdo. Eu tinha um professor de retórica que dizia uma coisa muito interessante. Ele falou, se você tem uma coisa muito importante para dizer para o público, diga em 15 minutos, porque depois disso, nada mais que você vai dizer importa, né? Então você pode continuar falando e eles vão fazer de conta que estão ouvindo. E até estão, mas não estão mais guardando nada. O conteúdo é em 15 minutos. Normalmente um palestrante sabe disso, tanto que a gente começa aquecendo o auditório, né? Você começa falando, olha, é um prazer estar aqui com você, mesmo que não seja um prazer, a gente fala sempre, começa sempre assim, né? Aqui foi um prazer, tá? E aí é muito bom estar com vocês, etc, etc. E conta uma história, olha, eu queria dizer para você, né? E a gente percebe a concentração do público subindo. Quando chega lá no ponto mais alto, a gente costuma falar a parte mais importante, depois guarda uma coisa no fim para despencar outra vez a concentração. Então varia. Essas variáveis são importantes. Também varia do auditório adulto. Um grupo que está acostumado a concentrar, assistir aula, lê bastante, se concentra mais. Aquela pessoa que como única distração é a TV Globo, que tem plim-plim, quando você começa a concentrar, não consegue se concentrar por mais de 10 minutos, mesmo adulto, né? É muito complicado. Bom, vou rapidinho aqui. Baseado na sua experiência musical, qual a visão de música cristã instrumental futura? E não é bem o caso. Qual a sua opinião sobre a utilização referencial da música? Essa é uma pergunta muito demorada a resposta. Qual a minha opinião sobre a utilização de música secular, música profana, digamos assim, nas canções litúrgicas? Essa é uma história muito longa e complicada. Até porque Lutero foi acusado de fazer isso e é mentira, ele nunca fez isso. Não dá para responder agora, porque eu preciso te dar muito conteúdo, tá? Qual a sua maior dificuldade atualmente como maestro? Muitas. Mas normalmente, o próximo concerto é uma grande dificuldade sempre para mim, não é? Agora, eu acho que a gente tem algumas dificuldades dependendo de onde a gente trabalha. Não é honesto dizer. Por exemplo, eu vou te perguntar, é muito difícil ficar dentro de casa 4 meses durante o Covid sem nunca sair? Depende da casa que você mora, né? Cá entre nós. Se você mora num lugar grande, numa chácara, que você pode estar todo dia na horta, não sei o que, 3 meses é férias. Mas se você mora num apartamento de 2 quartos com 3 filhos, marido e esposa, é bem difícil, sem poder nem ir até o pátio, né? É muito difícil. Então, acho que tem um pouquinho aqui, né? Essa questão. Qual é a minha dificuldade maior? Depende de que orquestra você tem. Eu tenho, nessa altura, alguns privilégios. É um prazer reger uma orquestra alemã, por exemplo. Dificuldade que eu tenho lá, zero. Né? Eu tenho que estar absolutamente bem preparado para o repertório. Eu tenho que saber tudo o que eu vou dizer para eles antes de começar. Porque eles não vou precisar dar bronca, não vou precisar mandar estudar, nada disso, absolutamente, né? E vai estar tudo no lugar, vai ter tudo funcionando, as partituras estão procuradas já há 1 ano, né? Todo mundo já recebe a sua partitura há 3 meses atrás, e eu não tive nem que me preocupar com isso, etc, etc. E quando eu trabalho aqui já é bem diferente, eu tenho até diminuído bastante meu trabalho aqui por causa disso. Então varia muito, mas se a gente rege uma orquestra como muitos de vocês trabalham, uma orquestra de igreja, de gente que faz amadores no melhor sentido da palavra, porque amam o que fazem, né? Então a motivação é importante, a dificuldade é ter material de boa qualidade, é encontrar isso com um prazo certo, é isso chegar, usar isso de uma forma boa, produzir isso com um bom resultado, fazer bons ensaios. É difícil fazer um bom ensaio. Fazer bons ensaios é coisa que se aprende, né? E é preciso mesmo. Na EMBO, nos meus 2 encontros, eu fui para uma coisa, acabei fazendo outras tão diferentes. Era para eu ir para dar aula de regência, fazer ensaio, eu acabei fazendo 4 palestras sobre liturgia e culto, mas fiz ensaios, dei aula sobre regência e disse, reger não é fazer o 4 qualquer macaco amestrado faz. Né? Você já deve ter visto um filme onde um cara interpreta um regente. Ele nunca regeu nada, ele nem sabe música, mas ele é um ator. Falaram para ele fazer assim na frente, ele faz. Né? Ou 3, ou 2, né? Se reger fosse fazer o 4, o 3 e o 2, a aula de regência, o curso de regência demorava 3 minutos, não é? No entanto, demora a vida, né? Na faculdade 6 anos, e na vida a vida, para reger decentemente, né? E então,
Fazer ensaio é uma técnica de regência, né? Saber o que ensaiar quando, saber o que ouvir, o que corrigir, o que não corrigir, quando corrigir. Saber se comunicar com os músicos, mantê-los interessados, que hora é hora de pegar firme, que hora é hora de contar uma pequena história, né? E que história é essa? Né? Que ordem vocês ensaiam as peças do seu programa? Né? O concerto é final de semana, e aí que ordens eu ensaio? Né? Uma orquestra profissional ensaia terça, quarta, quinta, sexta, concerto sábado, e repete eventualmente domingo. E na semana que vem, novo programa, terça, quarta, quinta, sexta, onde tem uma suíte, uma sinfonia, uma abertura. Por onde eu começo? No dia seguinte, por onde eu continuo? Na véspera do concerto, quais são as ênfases, né? Com 4 ensaios, né? Com 5 ensaios e um concerto. Como é que a gente faz? Mas vale para a igreja, né? Vale para o trabalho que a gente faz. É muito difícil fazer bons ensaios e manter o grupo. E um dos segredos de manter o grupo disposto e disponível é ensaiar bem, né? E é difícil. Muito bem, deixa eu caminhar mais um pouquinho. Que época a música teve maior influência na religião? Sempre. No período das reformas, e quando eu digo das reformas, eu digo da reforma gregoriana. Reforma gregoriana é a reforma de Gregório Magno, é quando nasceu o canto gregoriano. Gregório Magno foi bispo de Roma dos anos 680, 60, até 700 e pouquinho. Isso é, na viradinha do século VII para o VIII. Ele foi bispo de Roma. E ele estava preocupado com a música na igreja. Ele procurou, pesquisou um tipo de música que tivesse cara de música sacra e nasce com ele a música gregoriana. Por isso que ele chamava Gregório, a música chama gregoriana. Portanto, a reforma que Gregório promoveu foi litúrgica e musical. Ele nasceu um tipo de música nunca antes navegado que tinha características de música sacra. Essa foi a primeira reforma do século VI para o VII. A segunda reforma universal foi a reforma luterana, que é do século XVI, 1517. 31 de outubro de 1517 é a data escolhida para isso, que é a data das 95 teses que talvez vocês conheçam. Pois bem, o que Lutero faz? Transforma o culto, a liturgia e a música. A música era a gregoriana. O que é a música gregoriana? Cantada só por homens, só pelo clero, só as partes da missa, o Kyrie, o Glória, o Credo, o Sanctus, Beat, as partes da missa. O povo não cantava. Lutero disse, absurdo, quem tem que cantar? Cantava-se sempre em latim, sem acompanhamento. Em qualquer país, em qualquer lugar, sempre em latim. Lutero diz, música é para ensino teológico. Música é presente que Deus deu aos homens. Assim como ele dá a palavra, ele dá a música, para juntar as duas. Quando a gente junta música e palavra, ninguém segura. Ele fez isso. A reforma de Lutero só aconteceu tão rapidamente porque as músicas que ele compôs, os hinos que ele compôs, 46, foram publicados, foram impressos em 3 línguas, já no século XVI, e foram cantados por toda a Europa. Ninguém mais segurou a reforma. O povo cantou a reforma antes de entender a reforma. E não cantava abobrinha, cantava conteúdo, teologia, doutrina, Bíblia. Os coros de Lutero, as músicas que Lutero escreveu, 46 hinos, são pancada. Como o Castelo Forte, que talvez vocês conheçam. Né? Uma grande fortaleza é nosso Deus, espada. Se temos de perder família, bens, mulher, se a morte enfim chegar, vamos estar na pobreza e na miséria, mas vamos reinar com ele. É duro de ouvir, mas essa é a teologia cantada. Fala, Gilberto. Maravilha. Olha, nós estamos numa classe e o horário está terminando e tem alunos que estão levantando a mão para te fazer uma pergunta. Temos duas pessoas que poderiam... É porque o nosso horário... nós temos esse período. Podemos fazer, sim. Começamos pelo Carlinhos. Carlinhos, é você que levantou a mão, querido? Sim, tem uma pergunta. Bom, primeiramente, quero cumprimentar meus colegas aí. Vamos que o professor está ouvindo. Está ouvindo aí? Está ouvindo? Sim. Quero cumprimentar a todos meus amigos, colegas aí com a paz do Senhor. Eu estou vendo meu professor Fabiano aí, muito bom em vê-lo. Abraço, Fabiano. O Maestro Parcival ele tem muito conteúdo, viu? E seria muito bom ele aceitar essa proposta que o Maestro Massambani fez aí numa próxima live, né? O conteúdo é muito abrangente, né? Dentro do contexto que ele falou aí. E eu tenho uma pergunta, não é tão complicada para ele responder, não. Porque ele falou sobre as partes da música, né? Melodia, harmonia, ritmo.
E eu pergunto, maestro Parcival, as aves, então, elas fazem melodia e não fazem música, portanto, né? Dá uma clareada nesse Exatamente. item. Os gregos chamavam as artes de tekne. Tekne é a palavra grega para fazer arte. Nós conhecemos essa palavra, essa raiz de técnica, né? Tecnologia, vem daí, tekne. Eles diziam que todo ser humano livre, não escravo, nem mulher, desculpem as mulheres, mas essa é a mentalidade grega, não minha, diziam que todo homem livre, cidadão livre, tinha que ser treinado nas artes, nas teknés liberais, artes liberais. Os romanos traduzem a palavra tekne por ars, e chegou para nós com arte. Então, para os gregos, tekne é tomar algo que a natureza te dá e transformá-la. Então, existem algumas teknés que são dos escravos. Por exemplo, fazer um calçado, por exemplo. A natureza te dá couro, o boi está lá, o animal. Você pega o couro e você tem uma técnica. A tekne é a transformação do couro em sandália. Tá? Na verdade, não é o processo, porque o processo é muito escravagista. É o saber fazer. Ter essa sabedoria é tekne. Então, o escravo tem essa tekne, esse conhecimento. O cidadão livre tem que ter outros, que os escravos não têm e não precisam ter. Assim como o cidadão livre não precisa ter o que os escravos têm. Por exemplo, o cidadão livre tem que ter as 7 grandes artes liberais. Liberais porque é dos escravos, né? As 7 grandes teknés, mentalidade grega. Que são elas: astronomia, astrologia, um pouco misturado, né? Matemática, retórica, geometria, música, língua, enfim, as 7 artes liberais. Tá? Então, eles entendem que essas coisas, que são dos seres humanos livres, os escravos não têm, quando eles falam em música, portanto, aí eles não falam em tocar um instrumento necessariamente, porque tocar um instrumento podia ser uma atribuição de um escravo. O conhecimento musical é a matemática da música, é o pensamento abstrato da música, que é a tekne da música. Ela é vizinha da matemática. É estudar a música dos sons, a música... Tá? Então, música é tekne. Isto é, tekne para os gregos, voltando agora, indo agora direto para o Carlinhos. Se, para os gregos, tekne é algo que é a transformação da natureza, através da interferência do homem, isso é tekne, e música é uma das teknés, a pergunta que se faz é: na natureza existe música? Resposta? Não. Não. Porque se música é para os gregos, se música é tekne, né? E tekne é o processamento da natureza com a intenção de fazer outra coisa, e música é essa coisa, então naturalmente não existe música na natureza, para os gregos. Para mim também não, por causa da intenção. Passarinho não faz música? Não, passarinho canta melodias. Isso não é fazer música? Não, é cantar melodias. Dá para entender? Por quê? Porque o passarinho, quando canta, ele não está esperando aplauso, ele não quer fazer música, ele não tem nenhuma utilidade para a voz dele a não ser comunicar-se. A voz do passarinho danou de ser bonita. A voz dele, ele fala bonitinho, né? E aquele bonitinho para o nosso ouvido é música, mas ele não está fazendo música, ele está criando uma melodia. Ele nem consegue criar, ele só sabe aquela, né? Com exceção de algumas aves, né? Mas enfim, é isso aí, tá? Então na natureza não existe música, mas existem melodias, é isso aí. Maravilha. Parcival, por favor, é possível, tem pessoas interessadas em saber o teu contato, o que você pode nos falar a respeito disso, como chegar alguém para entrar em contato com você? Uhum. Bom, a melhor forma é meu e-mail, tá? E o meu e-mail é muito fácil. Estava escrito na última tela, mas eu não quero voltar lá porque eu não quero perder contato com vocês. Mas é o meu nome, tudo junto, Parcival Módulo. Módulo é tudo O. E presta atenção no que eu estou falando agora, porque quando eu não quero receber o e-mail, eu não falo isso.
Aí a pessoa escreve módulo, e aí eu não recebo, e tudo bem. Mas eu quero receber o seu e-mail, tá bom? Então é módulo, tudo ó. Então outra vez, Parcival Módulo, sem ponto, sem traço, sem nada, tudo junto, @gmail.com, tá? gmail.com. Maravilha. Pronto. Ah, tá aí, apareceu. Nós temos o Fabiano. O Anderson botou ali embaixo. Apareceu, perfeito. Eu disse que ele é o mestre disso, né? Ó. O Parcival, temos aqui o Fabiano. Fabiano, sendo a nossa, infelizmente, a nossa última pergunta, por favor. Ok. Na verdade, eu quero aproveitar aqui para dizer que eu canto com o Maestro Parcival desde os 14 anos de idade, quando fez a série Concertos Didáticos pela IPTV. Eu cantava no coro do Conservatório Carlos Gomes e ali foi meu primeiro contato contigo. De lá para cá, era 14 anos de idade, agora eu vou completar 40 no próximo ano. E eu quero muito agradecer e louvar a Deus pela sua vida, por toda a contribuição que você tem dado, né, a nós, cristãos de igreja reformada ou não, porque você é um grande patrimônio, você é sempre um senso de muito equilíbrio e de sobriedade para tudo aquilo que a gente pode pensar entre ensino de música e teologia hoje. A gente vive um tempo tão conturbado nos púlpitos das nossas igrejas, principalmente para nós que estamos aqui de modo interdenominacional. Existe, né, chegou-se no nosso meio uma grande confusão e a gente precisa muito do Espírito Santo de Deus passando um scanner, né, para a gente poder tentar entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E, infelizmente, tudo isso assaltou a música, né, para nós que vimos da música e para pessoas que cresceram na igreja e foram vendo essa bola de neve se tornando. Mas a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, Parcival, que Deus possa te dar muitos anos de vida no nosso meio. Amém, muito obrigado. Nessas oportunidades, nos abençoar, nos dar norte enquanto líderes em nossas igrejas, e para que nós possamos voltar para as nossas comunidades com um pouco desse discurso, com um pouco desse comportamento. Então eu quero mesmo aqui deixar uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, pela vida de Heloísa, por toda a tua contribuição à igreja brasileira. Eu sei que você vem da igreja presbiteriana, mas outras denominações se inspiram muito no trabalho que você e no legado que você tem nos deixado. Então, eu sei que durante muitas vezes você tem estado fora na Europa como referência, fazendo muitas coisas bonitas por lá, mas não se esqueça de nós aqui. E a cada uma hora que a gente fica perto de você, a cada ensaio, eu tive contigo agora ali gravando no Mackenzie também, a convite de Laura, a cada pequena oportunidade que a gente tem de estar perto de você, a gente aprende tanto e a gente sente, toda vez que a gente está perto de você, que o coração de Deus está feliz e se alegra com aquilo que você tem feito pelo reino dele aqui. Então, eu quero deixar primeiro uma grande palavra de motivação. E eu fiz uma perguntinha aí na tua lista, eu venho da área de voz e sou regente, eu gostaria de saber o que você pode me dizer, que parecer você pode me dar relacionado aos coros de câmara na Europa. Como é que eles estão hoje? Como é a administração deles? E eu queria saber o que você pode me falar um pouco hoje do cenário dos coros de câmara dentro das igrejas ou até mesmo fora, profissionalmente, nos teatros. Bom, primeiramente, Fabiano, muito obrigado pelas suas palavras, exageradas, porque do amigo, e foi muito bom voltar a trabalhar com você tão recentemente, agora esse mês, né, que está passando. Muito joia. Bem, sim, como vocês sabem, embora eu esteja em alguns países da Europa, eu vou mais frequentemente à Alemanha, é o país que eu tenho a responsabilidade maior por contrato. E as outras eu vou uma vez ao ano, e a Alemanha eu tenho que ir com uma certa frequência. Está bem complicado, mesmo. Eles não sabem muito bem o que fazer, né? Então, o que tem acontecido, os organismos muito importantes, por exemplo, os grandes lugares de música, especialmente, vamos pensar na música sacra só, como exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, os coros das igrejas mais importantes continuam fazendo apresentações ou em grupos reduzidos, né, e só transmitidos, né, como a gente está fazendo aqui agora, apresentações online para o mundo inteiro, né. Em Leipzig, por exemplo, a gente tem dominicalmente, ou praticamente todos os domingos,
os coros, o Tomás, né, o coro São Tomás fazendo apresentações, a igreja de Bach, né, e fazendo apresentações assim. São coros profissionais, e os coros do teatro têm sofrido bastante. Primeiro, reduziu-se tudo num primeiro momento. Alguns teatros que tinham uma estrutura melhor conseguiram manter os seus grupos, outros deram férias não remuneradas. Eles se aplicaram mais a trabalhar, a dar mais aulas, etc, etc. Então, cada lugar está resolvendo de uma forma. Não existe uma resposta definitiva para isso tudo. Eles tentaram reabrir alguns teatros com metade da lotação, uma orquestra também reduzida. Por exemplo, a Filarmônica de Berlim está fazendo apresentações com grupos de câmara, né? Tem sido bem interessante. Ao vivo aí, né, no palco, mas aí o trio, né, espalhado pelo palco e transmitido ao vivo, etc. Eles continuam recebendo seus salários, porque também tem uma fonte mais segura, etc, né? Mas é complicado, viu? É um momento difícil. Tinha tido uma certa abertura e hoje, exatamente hoje, começou mais um lockdown na Alemanha e meus amigos, acabei de falar hoje pela manhã, falamos por telefone, disse, olha, começou mais um lockdown, e aí parou tudo, a orquestra parou e tudo mais, né? Então tá bem difícil. Eu acho que eles estão vivendo os mesmos problemas que nós, com a diferença que eles têm, naturalmente, muito mais lastro, muito mais condição, tanto financeira quanto de organizar-se, na verdade, do que nós, isso sim, né? Mas está muito sofrido, muitas crises lá também. Está bem difícil. As igrejas, a mesma coisa, né? E como se sabe, no caso da Alemanha especificamente, as igrejas são mantidas pelo Estado. Então, os recursos financeiros não são o grande problema. Mas é problema, sim, a membresia e os grupos que estão lá ativos e tal, né? Diminuição, muitas delas se fecharam mesmo por vários meses e agora estão tentando, como a gente está. Muito parecido nesse caso. Infelizmente, está bem difícil. Só a propósito, eu desmarquei todos os concertos esse ano. Eu não fui nenhuma vez. Eu tinha marcado a partir de março, começavam os concertos, né? Então março, abril não tinha, maio tinha 2 ou 3, até dezembro e cancelamos tudo, né? E não, resolvemos não marcar nada para o ano que vem ainda. Maravilha, Parcival. Por favor, olha, tem o Daniel, ele está pedindo se você pode repetir o nome do livro que você mencionou sobre a semiótica nas músicas de Bach, Mozart, Beethoven. O nome do livro. Bom, será que eu falei sobre Bach, Mozart, Beethoven? Não, eu falei sobre... Eu só citei um livro, Durkheim, mas que tem a ver com o sagrado e o profano. Eu não sei se foi esse, o Daniel. Bom, ele citou isso. Mas depois temos o YouTube aqui para reouvir toda a sua palestra. Temos isso gravado, que ficou ali um registro precioso para que a gente ouça novamente e reflita a respeito de tudo isso. Percival, eu gostaria de pedir ao Fabiano que, se a gente pode apoderar-se das suas palavras e considerá-lo ao Parcival, tudo isso que você nos trouxe, palavras de agradecimento a ele. Muito obrigado, Parcival. Deus te abençoe ricamente, querido, que possa continuar assim, trazendo a nós e ao nosso país, principalmente o setor de música, para as igrejas, esse seu conhecimento e experiência que tem nos edificado e estimulado muito. Anderson, agradeço muito, foi um prazer muito grande. Para comentar? Foi muito bom estar com vocês, um prazer, e as ordens, na medida do possível, vamos tentar. Maravilha, maravilha. Não, acho que já, né, todas as considerações colocadas, né? Acho que não custa agradecer novamente, mas Parcival, um grande prazer.
muito gentil realmente em ter atendido aí o pedido, né, do maestro Giba e do Embo, né? Então, um grande prazer realmente, em nome de todos aí. Ficamos com aquele gostinho de quero mais, né? Certamente teremos outras oportunidades juntos aí. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Amém, amém. E se quiser, Giba, né, volto para você também. Não sei se quiser uma maestrina, talvez, né, nos despedir em oração. Fica à vontade aí para indicar. Jussara, querida, agradeço esse momento. Um prazer, querido. Queridos, foi um grande prazer estar com vocês essa noite, a gente aprendendo cada vez mais, sempre para melhorar o nosso trabalho, o nosso serviço. É a Ele toda a glória. Obrigada, Parcival. Vamos orar, então. Senhor grande Deus, graças te damos, meu Pai, por momentos tão maravilhosos que tivemos aqui, tão proveitosos, Senhor, que nós possamos crescer cada vez mais em entendimento, Senhor, que possamos estar com o Espírito, Senhor, mas com o nosso entendimento, Senhor, em nosso trabalho, que possamos estar em busca da excelência, Senhor, que possamos estar sempre te apresentando o nosso melhor, Senhor, que nós possamos estar aqui cada vez mais, Senhor, abençoados e crescendo, Senhor, para a tua glória. Senhor, eu lhe peço que abençoe a cada um aqui presente, meu Pai. Aos que também não puderam entrar, que nós possamos ter outras oportunidades aqui. Nós te agradecemos, meu Pai, e pedimos que continue cuidando de nós nesse momento tão delicado que temos passado, Senhor. Agradecemos a tua proteção, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém.